Esse vídeo vai fritar o seu cérebro. A gente vai falar de Taproot, a nova atualização da rede Bitcoin, que vai ser ativada aí em meados de novembro. Então se prepara, porque hoje a coisa vai ser profunda, lá nas entranhas dos códigos do BTC. E pega aí um cafezinho e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todas as atualizações que vem pela frente aí na rede Bitcoin. E bora também entender de uma vez por todas o que é esse tal de Taproot. Taproot é a maior atualização em 4 anos da rede Bitcoin. Desde o soft fork Segwit de 2017, o BTC não dava um refresh nos códigos. Mas calma, essa atualização não muda em nada os fundamentos de escassez, descentralização e imutabilidade nos registros da blockchain Bitcoin. Toda blockchain opera por códigos de programação e algoritmos de consenso. Para entender o que muda aí com a atualização de Taproot, a gente também precisa entender como funcionam as transações de Bitcoin. Quando a gente envia uma transação usando o BTC, na verdade a gente está enviando um comando para um script da rede ao qual os nossos satoshis estão atrelados. Esses scripts, eles funcionam como smart contracts, ou contratos automatizados. São, na verdade, um conjunto de operações que são acionadas automaticamente sem precisar de intermediários. E esses scripts, eles informam ao blockchain se as condições em que se pode gastar as suas moedas estão sendo atendidas. E se as condições não forem obedecidas, você não consegue movimentar, ou seja, gastar os seus bitcoins. A condição mais usada pelo protocolo Bitcoin é provar que você é dono da sua chave privada assinando uma transação digitalmente. Hey, it's me. Prove it. E na prática, assinar uma transação é quando você desliza o dedo para o lado e confirma o envio de valor na sua carteira Bitcoin. E esse ato, ele representa, na verdade, que você mostrou para o protocolo que você é realmente o dono das chaves privadas que dão acesso ao seu saldo Bitcoin. Só que não é só de transações simples que vive uma blockchain. Existem, por exemplo, os endereços multisig ou multiassinatura, onde várias pessoas ou dispositivos são responsáveis por um endereço BTC com saldo. É como uma conta conjunta, um tipo de endereço que pertence a um grupo de pessoas. E cada participante tem uma chave pública e uma chave privada. E isso quer dizer que para destravar, ou seja, movimentar o saldo em Bitcoin desse endereço multisig, cada participante precisa assinar a transação, ou seja, provar a posse da chave privada. O número necessário de assinaturas para movimentar os Bitcoins desse tipo de endereço em conjunto é acordado quando as pessoas criam esse endereço multisig. Ou seja, um grupo de 3 pessoas, por exemplo, pode decidir se só 2 ou se todas as 3 assinaturas precisam assinar a transação para movimentar o saldo total ou parcialmente. Esse tipo de endereço na rede Bitcoin, ele é muito usado também para abrir canais de Lightning, onde pelo menos 2 pessoas precisam travar Bitcoins em um endereço multisig para abrir o canal de pagamentos. Aqui em cima eu vou deixar também o link de um vídeo onde a gente explica o que é a Lightning Network, caso você queira entender melhor como funciona. Nas transações multisig, em aberturas de canais, precisa fazer um script, um contrato automatizado na rede Bitcoin. E informações sensíveis, muitas vezes, desses scripts podem ser facilmente acessadas no blockchain. Além de revelar aí dados muitas vezes que nem seriam necessários para realizar um pagamento, esse tipo de transação é mais cara que o simples envio de Bitcoin com uma única assinatura. Mas para tornar essas operações multisig mais baratas e privadas, que a atualização Taproot foi proposta. Ela é formada, na verdade, por 3 mudanças básicas no protocolo Bitcoin: as assinaturas Schnorr, o TapScript e a mudança Taproot, que dá nome aí ao pacote de atualizações. A rede Bitcoin é descentralizada, por isso qualquer alteração ela é discutida a partir de BIPs, Bitcoin Improvement Proposals, que são propostas de melhorias para a rede Bitcoin. As BIPs correspondentes à atualização Taproot são as BIPs 340, 341 e 342. Depois de discutidas, essas mudanças no protocolo, elas são votadas e caso pelo menos 90% dos mineradores estejam de acordo com a mudança, ela é travada e fica aguardando aí o prazo para ativação, que no caso de Taproot vai ser em novembro de 2021. Tá, beleza, mas como que funciona essa votação para Taproot? Foi através da sinalização de mineradores e os pools de mineração nos blocos recém-minerados. Só que essa sinalização não foi imediata. O tempo em blockchain é medido através do número de blocos que já se passaram desde um dado momento. Os períodos aí de sinalização para Taproot, para ver se os mineradores eles estavam
estavam de acordo com essa mudança acontecem através de períodos de 2016 blocos, o que leva mais ou menos aí 2 semanas. Esses períodos correspondem ao mesmo tempo que leva para acontecer o ajuste de dificuldade, o evento em que a rede ajusta justamente a dificuldade de mineração de acordo com o hash rate, o poder computacional presente na rede Bitcoin. Isso significa que dentro de um período de 2016 blocos, 90% ou 1815 blocos dos 2016 devem sinalizar o OK para a atualização Taproot se eles estiverem de acordo aí com a mudança. Caso esse período termine e a rede não chegue nos 90% de consenso, não quer dizer que ela foi negada, mas sim que a votação vai continuar no próximo período de 2016 blocos, ou seja, nas próximas 2 semanas. O tal Speed Trial, ou período de sinalização, era para terminar em agosto desse ano, mas a rede Bitcoin chegou nos mais de 90% de blocos sinalizados para Taproot bem antes disso. Logo em maio, a sinalização já estava aprovada. E essa sinalização ficou visível no site chamado Taproot Watch. Cada bloco com sinal positivo para Taproot foi representado no site por um cubo verde. O primeiro bloco Taproot na blockchain BTC foi sinalizado pela Slush Pool, e marcou aí o início da sinalização positiva dos mineradores. Quando pelo menos 90% dos mineradores sinalizaram OK para Taproot, o site ficou assim, ó, cheio de blocos verdinhos. E agora, a atualização foi aprovada pela rede e essas mudanças vão ser ativadas e vão começar a rodar a partir de novembro desse ano. Beleza, a atualização foi aprovada, tá tudo certo, as transações vão ficar mais baratas, privadas, mas como que isso muda o funcionamento da rede Bitcoin? Com Taproot, as operações multisig e as aberturas de canais Lightning vão ocupar menos espaço em blockchain, em cada bloco. Lembra que quanto mais espaço uma operação ocupar num bloco, mais poder computacional aquela operação vai demandar e vai ser mais caro aí para inserir essa transação no bloco. Além disso, com menos dados sendo inseridos nos blocos da blockchain, mais privacidade e menos vazamento de informações dos usuários. Depois da atualização Taproot, também não vai ter mais como diferenciar uma transação normal de Bitcoin de uma transação multisig. Tudo vai se parecer com uma transação simples aos olhos de quem observa a blockchain. Fica impossível de diferenciar transações simples das mais complexas, como abrir um canal de Lightning, por exemplo. É como se antes do Taproot a gente pudesse ver toda a negociação entre 2 empresas. Tipo assim, a Coca-Cola negociou algo com a Ambev. Sem Taproot é possível ver todos os detalhes da transação, como o contrato, os dados das empresas, os endereços dos destinatários e o pagamento. Com Taproot, quem não tem nada a ver com a negociação só enxerga o pagamento, que saiu dinheiro da Coca-Cola ou de um endereço e foi para outro, para Ambev, por exemplo. Você só enxerga uma parte da operação. E isso traz justamente mais privacidade, porque muitas vezes esses dados que antes eram revelados expunham informações sensíveis e que muitas vezes nem eram necessários aí para a rede processar o pagamento. Taproot também introduz uma nova forma de gastar Bitcoin a partir da raiz de Merkle, que é uma forma de encadear dados de transações aos blocos. Ou seja, antes da atualização Taproot, quem queria gastar Bitcoin em uma transação multisig teria que revelar todos os scripts travados na operação. Por exemplo, o hash A, B, C e D isoladamente nessa operação na imagem. Mas com a atualização e a integração da raiz de Merkle nas transações, não precisa mais revelar todos os scripts, só o que foi usado. Aqui no caso, o hash que resume todas as outras operações, a tal da raiz de Merkle. Ou seja, uma transação simples pode esconder que uma estrutura MAST, uma raiz de Merkle, existiu entre 2 endereços em blockchain. Outra mudança é que também vai ser implementado um novo tipo de assinatura digital criptográfica, a assinatura Schnorr. As assinaturas digitais são justamente os mecanismos de provar matematicamente para o blockchain que você realmente é o dono daquela chave privada e pode sim movimentar os seus fundos. Hoje a rede Bitcoin usa o algoritmo de assinatura de curva elíptica, a ECDSA, e com essa atualização passaria também a usar o mecanismo chamado assinatura Schnorr. Satoshi criou o Bitcoin usando a ECDSA, assinatura de curva elíptica, porque provavelmente a assinatura de curva elíptica é segura, mas também porque em 2018 a assinatura Schnorr era patenteada. E agora que a patente caiu, é possível usar as assinaturas Schnorr na rede Bitcoin. E elas têm um grau de segurança maior que as assinaturas de curva elíptica. Tá, mas quais as vantagens de mudar para a assinatura Schnorr? A primeira vantagem das assinaturas Schnorr é que você pode sim agregar várias chaves privadas e chaves públicas, de forma que uma assinatura pode representar várias chaves privadas de vários endereços, de várias pessoas ou dispositivos, por exemplo. Essas 5 pessoas podem ter uma única chave privada que representa o grupo. E essa assinatura prova que quem assinou a transação, por exemplo, estava no controle de todas as chaves privadas das 5 pessoas. A segunda vantagem é que as assinaturas Schnorr, elas vão acabar com
com a maleabilidade das assinaturas. Ou seja, antes com as assinaturas de curva elíptica do Bitcoin, era possível sim alterar dados antes da transação receber a primeira confirmação pelo blockchain, o que dava aí uma brecha de tempo curta, mas possível, para alguém tentar realizar um gasto duplo, que é uma das causas de falha aí mais comuns nos blockchains de criptomoedas. O gasto duplo acontece quando um usuário consegue gastar as mesmas moedas digitais mais de uma vez, modificando dados de uma transação antes dela ser inserida no blockchain. No Bitcoin, essa possibilidade, apesar de poder ser feita em uma janela de tempo muito curta e específica, ainda assim era possível. Agora, com as assinaturas Schnorr, essa breve janela de possibilidade de edição se fecha e não vai ser mais possível alterar assinaturas depois que uma transação foi assinada. Lembrando que isso não é uma falha da blockchain Bitcoin. Esse gasto duplo ele poderia ser feito antes da informação ser confirmada pelo blockchain, antes da transação entrar no bloco, enquanto ainda está esperando na mempool. E a mempool é tipo uma fila de espera das transações, onde elas ficam aguardando serem pegas pelos mineradores e registradas em um bloco de informações dentro do blockchain. Na assinatura de curva elíptica, você pode mudar essas transações, alguns dados, enquanto elas estão esperando na mempool. Mas com as assinaturas Schnorr, isso não é possível, o que aumenta aí a característica de irreversibilidade das transações do Bitcoin. A terceira vantagem é que as assinaturas Schnorr, elas barateiam muito o processamento da rede. Isso porque elas ocupam menos espaço no bloco de informações. As chaves públicas das assinaturas Schnorr têm 32 bytes de comprimento, em comparação com as chaves públicas de curva elíptica, que tem 33 bytes. E as assinaturas Schnorr têm 65 bytes de comprimento, em comparação com as assinaturas de curva elíptica, que podem ter até 72 bytes. E esses poucos bytes aí nas chaves públicas e assinaturas, essa diferença pode parecer pouca, mas é essa pequena economia de espaço que diminui muito as taxas para quem adotar usar o sistema Taproot. Mas agora então vamos para as desvantagens da ativação Taproot. As desvantagens dessa ativação não afetam em nada a rede Bitcoin em si, mas os ecossistemas centralizados que tentam monopolizar a rede Bitcoin e rastrear tudo. Isso porque governos, reguladores e instituições submissas ao governo não curtem muita privacidade. Eles, na verdade, precisam da centralização dos dados para poder ter controle sobre a população. Taproot pode sim despertar a ira dos centralizadores do poder. E como ficariam as carteiras? Bom, as carteiras elas vão precisar ser atualizadas. Vai ser criado um novo tipo de endereço Bitcoin, o Segwit V1 ou Segwit Version 1, que vai ser possível identificar nos endereços para Taproot pelos caracteres no início do endereço. Os endereços Taproot vão começar com as letras BC1P. Então se liga, você vai precisar verificar na sua carteira se essa atualização vai estar disponível lá em novembro. É uma atualização relativamente simples e muito parecido com o que aconteceu em 2017 com a atualização Segwit. As carteiras provavelmente não devem ter nenhum problema aí para fazer essa atualização. E se você tem dúvidas sobre carteiras, a gente tem vários posts explicando como que elas funcionam e alguns cuidados com carteiras lá no nosso Instagram. Tem bastante conteúdo complementar por lá, confere e nos segue no Insta também. Bom, essa atualização da rede BTC, ela está sendo comemorada por todo mundo, porque ela promete justamente trazer muito mais escalabilidade e privacidade para o Bitcoin. Vai ficar mais barato criar mais soluções em camada 2 e pode também ser uma das atualizações que pode acelerar o uso das sidechains ou drive chains do Bitcoin. Mas lembra que não vai ser uma privacidade total. As transações normais, os endereços iniciais e finais das transações igualmente vão ficar expostos e vão ser rastreáveis, assim como qualquer outra transação on-chain hoje em dia. Além disso, é uma atualização que parece não ter sido precificada pelo mercado. A gente vai ver aí nos próximos meses como que vai impactar nos preços lá em novembro com a ativação de Taproot. Até a próxima e opt-out!